Oi, peixes! Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu gostaria muito de agradecer os piscianos que fizeram presença neste canal, os piscianos que são inscritos, os que contribuíram para o engajamento do último vídeo, os que compartilharam, curtiram, comentaram, se inscreveram, enfim, muito obrigada pela sua presença, porque inclusive isso é muito importante. Até mesmo eu te agradeço porque a sua presença e o seu engajamento, podendo contribuir para que a gente possa levar essa mensagem para outras pessoas, também ajuda que eu esteja no meu propósito e cumprindo o meu propósito neste canal, para com a espiritualidade. Então eu te agradeço profundamente de coração. Muito obrigada e eu espero e desejo de coração também que você possa aproveitar ao máximo dos conteúdos que são postados aqui, não somente das leituras, né, mas você pode ficar à vontade também para assistir os outros vídeos relacionados ao autoconhecimento, a questões relacionadas à espiritualidade. Você pode ficar à vontade para conhecer um pouco mais sobre este canal, mas seja muito bem-vindo. Nessa leitura, então, nós temos aí uma leitura voltada para o coletivo, intuitiva, né, para o coletivo do signo de Peixes, casa 12. É uma mensagem coletiva, então, por favor, tenha sabedoria para escutá-la, ela não vai falar com todos. Neste vídeo de hoje, nós teremos uma mensagem diferente. Eu vou trazendo perspectivas de história de vida, passado, presente, e algumas perspectivas para o seu futuro próximo. E então é isso, nós vamos ver aí o que a espiritualidade gostaria de passar para esses piscianos que se identificam e se conectam com essa mensagem. Se aqui não falar com você, eu te convido a assistir os outros posicionamentos do seu mapa, ok? E você pode ficar à vontade também para continuar contribuindo com este canal. Então vamos lá, te desejo uma ótima leitura. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço por favor que abram esta via. A via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade. E que assim seja. Vamos ver o que nós temos aí para os piscianos, casa 12. Com qual grupo de piscianos que a espiritualidade vai falar? Por favor, espiritualidade maior, espiritualidade da luz. Fala para mim, por favor, um pouco sobre a história desse pisciano, desses piscianos que estão conectados com essa leitura. Por favor. Peixes. Muitas. Por favor, peixes. Peixes. Veio. No ar. O Buda se prepara. Um de pergaminhos. Peixes, por favor. Preso nas ruínas. E no fundo nós ficamos com a trincheira kármica. Bom, peixes, vamos lá então. Alguns piscianos que estão conectados com essa mensagem, no seu passado, aqui eu vou falar um pouco sobre história de vida nesse canal, tá? Nesse vídeo de hoje, na verdade. Então, por favor, eu peço que você possa adequar isso na sua vida. No seu passado, eu vejo que, principalmente aí em aspectos da sua infância, da sua adolescência, aqui eu me conecto com piscianos que são irmãos, que têm irmãos, e você é tido como o irmão mais velho ou a irmã mais velha. E aqui eu vejo que, na sua perspectiva familiar, a sua figura paterna, seja o seu pai, o seu padrasto, ele se deslocava, principalmente no que diz respeito a trabalho. Havia um deslocamento muito grande. Não sei se seu pai trabalhava viajando, né? A trabalho. Aqui, para alguns, a figura paterna trabalhava com viagens, viajando mesmo. Alguns aqui vêm do campo. A sua infância, mais especificamente, foi no campo. Aqui me veio Itatiaia. Itatiaia. Eu acho que essa cidade é do Rio de Janeiro, mas enfim, aqui me veio essa cidade. Não sei se alguém aqui é de lá ou morou lá nesse lugar, né? Mas enfim, aqui independente eu vejo que você vem do campo. E nesse processo do seu pai sair
Para alguns, aqui de fato era viagem. Para outros, esse deslocamento do seu pai era pro campo. E mais especificamente, ele trabalhava com agricultura. Na roça mesmo. Com plantio de arroz, milho e para alguns café. Aqui eu vejo que você vem do campo mesmo. Alguns piscianos aqui vêm do campo, vêm da roça. Mas havia esse processo na sua infância, principalmente aqui da sua figura paterna, se deslocar para lavouras, para o sustento, para o seu trabalho. E aqui eu vejo muito café, milho e arroz. E aqui, mais especificamente, aqui tem uma perspectiva, tá? Principalmente para você que se identifica como irmão mais velho. Nessa perspectiva do seu pai se deslocar para o trabalho na lavoura, no campo, para alguns aqui você era a pessoa que ficava em casa e contribuía com a ajuda dos seus outros irmãos. Principalmente você que é o mais velho, né? Aqui eu me conecto com alguns piscianos que nessa perspectiva de morar no campo, principalmente aqui, você tinha um ideal na sua infância, um ideal muito... aquela perspectiva, inclusive, fantasiosa, sabe? De imaginar e de visualizar perspectivas de morar na cidade. Aqui, para alguns, o seu sonho de infância, de adolescência, era poder sair dessa perspectiva que você veio e ir para a cidade. Porque eu sinto que aqui, esses piscianos... aqui você vive... Esse período, ele é tido como um período kármico na sua vida, tá? E esse período, especificamente, que você viveu na zona rural... Eu sinto que você tinha essas perspectivas de um sonho de poder se deslocar para a cidade grande para ter uma perspectiva financeira melhor, inclusive assim de crescimento, principalmente para alguns aqui, para alguns o sonho era o sonho do estudo. Aqui eu vejo que o seu sonho era o sonho do estudo. E você visualizava muito isso nas perspectivas da cidade grande. E para alguns, de fato, hoje, atualmente, você que veio da zona rural, você é como se esse processo da sua infância e da sua adolescência, obviamente tido aí como um período kármico, porque alguns aqui, inclusive, nessa perspectiva do pai, da figura paterna, trabalhar na zona rural, eu sinto que alguns também trabalhavam. Aqui, para alguns, desde criança, desde jovem, você já trabalha. E na lavoura. Aqui, alguns, além de você... esperar algumas vezes por esse retorno desse pai, outras você acompanhava este pai nesse trabalho. Aqui eu sinto que eu me comunico com alguns que são tidos como o mais velho da família, mas é só um detalhe. Mas é como se, de alguma forma, enquanto adolescente ou enquanto criança ali naquele seu processo da infância e da adolescência, você nutria esse desejo, essa questão que era alimentada na sua imaginação de que você sairia deste local um dia. Porque, de fato, aqui é como se você desejasse ir em busca de oportunidades de crescimento. E crescimento para sua vida, inclusive profissional e de qualidade de vida. É como se esse período foi uma grande preparação para você. Para que você pudesse, de fato, encarar as diferenças da cidade. E quando você veio para a cidade, no caso assim, para a cidade grande, quando você fez essa mudança, aqui eu sinto que você lidou com perspectivas muito diferentes. Foi inclusive um desafio para você lidar com as perspectivas da cidade grande. Para você foi um grande desafio. Eu sinto que, de alguma forma, neste local que você cresceu, que você viveu, o sentimento maior que dava em você, que você sentia, era como se você, de alguma forma, se sentisse preso. Preso para explorar perspectivas diferentes na sua vida. E você foi um jovem aí, um pré-adolescente, na sua infância. Aqui alguns eram muito fantasiosos, sabe? Numa perspectiva assim, se você tinha a oportunidade de... Aqui eu sinto que eu me comunico com piscianos que passaram por situações muito delicadas na vida. Não necessariamente você talvez tenha tido acesso à TV, mas se porventura você tinha,
né? Não sei qual era de fato as suas perspectivas aqui, mas eu sinto que você passou por um período que inclusive foi tido na sua vida como um período kármico, inclusive de muita escassez na sua vida, escassez financeira. E aqui o seu desejo de fato era poder ter acesso a lazer. É como se através, se você tinha acesso à TV ou até mesmo da sua imaginação, você ficasse imaginando como seria diferente para sua vida. Como seria diferente se você tivesse, talvez, é como se você colocasse o ideal da cidade grande como um ideal de fazer diferente na sua vida. Mas, de alguma forma, essa questão específica, ela foi tida na sua vida como um período kármico, porque aqui, obviamente, você teve muitos aprendizados. Inclusive, aqui alguns piscianos amadureceram muito cedo. Muito cedo. Porque aqui você, na sua infância e na sua adolescência, você tinha muitas responsabilidades. Aqui, para alguns, eu tenho um outro detalhe aqui, tá? Independente se você se identifica ou não com essa questão do campo, da roça, né, da zona rural, enfim. Não é nem campo, né? A gente fala roça aqui em Minas, mas enfim. Independente se você se identifica ou não com essa perspectiva, aqui tem uma questão muito atrelada à figura de um pai, que foi muito crucial para você nesse período da infância e da adolescência. Para alguns, nessa perspectiva do seu pai sair, para alguns aqui, era em busca de algum tratamento de saúde, tá? Para alguns, o seu pai, ele ia em busca de algum tratamento de saúde. Era viagens constantes que ele fazia. Aqui eu sinto que eu me comunico com alguns piscianos que têm uma profunda ferida de abandono no que diz respeito à figura paterna. E essa perspectiva na sua vida é algo que hoje é como se lá atrás você passou por essas questões e hoje você vem olhando para isso. Aqui nós temos algumas perspectivas, tá? Para sua vida passada, de história de vida. Agora vamos ver como que está o seu presente, né? O que você vem vivendo hoje na sua vida. Vamos lá. Peixes, casa 12. Peixes. Aqui, independente se você morava na roça ou não, mas para alguns eu sinto que sim. Grande parte desses piscianos, sim. Hoje, na verdade hoje não. Aqui você veio do interior, é cidade pequena mesmo. E nessa perspectiva de ter uma vida com mais recursos, inclusive financeiros, você projetava isso na cidade grande. Aqui veio a lei da atração. Ela caiu invertida, tá? Peixes. Arcanjo Jofiel. Seja você. E tudo está bem. E no fundo nós ficamos com chuva de prosperidade. Aqui para alguns, nessa perspectiva, aqui eu sinto que de fato eu me comunico com piscianos que já passaram por muitas questões de escassez financeira na vida. Muitas questões que trouxeram, até mesmo para alguns aqui, eu vejo um aspecto mais melancólico, sabe, que você viveu, porque a sua história, desde a sua infância, a sua adolescência, tudo que você viveu nessa perspectiva de vida com a sua família, eu sinto que tudo pra você foi muito desafiador. E aqui foi tido na sua vida como um período kármico. E dentro dessa perspectiva, o seu objetivo e o seu sonho para alguns aqui era de fato ter uma vida diferente dessa que você vivia. Aqui nessa perspectiva, para alguns de um pai, aqui para alguns tem um aspecto, esse tratamento para alguns foi um tratamento relacionado à saúde emocional. Quando eu falei sobre esse pai que saía sempre para buscar um tratamento, aqui nós temos uma perspectiva de um tratamento para a saúde emocional, mas independente aqui falando sobre você, eu vejo que na sua vida, você passou por muitos desafios, e estes desafios era também atrelado ao que a sua família passava de desafios, e muito aqui num aspecto de escassez financeira.
É como se o seu desejo, o seu objetivo, quando você imaginava nesse aspecto de uma criança e de um adolescente, até mesmo um pouco fantasioso, mas não é fantasia, sabe? Aqui eu vejo em perspectiva de sonho, um sonho de ter uma vida melhor. Eu sinto que você sempre nutriu um desejo no seu coração de ter uma vida diferente dessa que você viveu. E essa vida diferente, a gente fala sobre mais recursos financeiros, inclusive. De uma qualidade de vida melhor. Aqui, hoje, perante toda a sua história de vida, o que eu vejo? Eu vejo que hoje você se sente liberto. Você vem buscando se sentir liberto de todas essas questões que você viveu lá atrás, porque aqui a sua infância e a sua adolescência, para quem se identifica, elas foram muito desafiadoras. Aqui a gente fala de pessoas que não tinham perspectivas de autocuidado. Aqui a gente fala de pessoas que precisavam, ou você trabalhava para você colocar o sustento dentro de casa, ou você não tinha o seu alimento. Então, dentro disso, não tinha um tempo para você buscar um autocuidado. Aqui você não cresceu numa perspectiva de aprender que você precisa cuidar de si. Aqui a sua perspectiva de aprendizado foi que você precisa trabalhar para você ter o seu alimento. E hoje eu vejo que você está num momento de vida, obviamente você olha para o seu passado, eu sinto que aqui alguns ainda sentem, sabe, isso que viveu, principalmente se você para pra pensar na sua história de vida. Mas hoje você tá num processo de se libertar disso tudo, principalmente em decorrência da sua própria vida profissional e financeira. Eu vejo que você vem trabalhando para isso. E hoje, atualmente, você vem aprendendo e você vem trazendo para si enquanto uma compreensão saudável de que você precisa se cuidar. De que você precisa ser compassivo para com suas emoções. Hoje, para você ter saído deste local, ter realizado essa mudança de vida, foi de fato uma grande libertação. Inclusive, aqui a gente fala de uma libertação de um período kármico que você passou. E isso, independente se essa mudança ela fala mesmo sobre você sair desse local que você veio para ir para a cidade grande, né, para conquistar a sua vida profissional e tudo mais, independente se essa mudança foi uma mudança de fato, né, porque para alguns foi mesmo, mas a mudança maior é você conseguir se libertar dentro do seu próprio ser de todas essas questões desafiadoras que você viveu, sobre memórias, sabe, memórias de escassez. Memórias de escassez que ainda eram muito doloridas, muito doídas. Aqui eu me comunico com piscianos que quando realizaram essa viagem, quando você foi para a cidade grande, você sabe que a gente tem um termo aqui que a gente fala assim, tem um termo aqui em Minas que a gente fala que a pessoa ela precisou calçar a cara. Isso significa que a pessoa ela precisou ir à luta, sabe? Ela precisou, sabe aquela pessoa que ela precisa, é a energia do mago. O que ela tem de ferramenta ali, ela precisa usar para ela poder conseguir o trabalho dela. Então foi exatamente isso que você fez. Quando você chegou, você precisou se readequar em um local, e se adequar em um local que para você era tido como diferente, muito diferente. Porque se a gente pensa nessa perspectiva de zona rural para a cidade, são perspectivas muito diferentes, né? Principalmente aí, não só de zona rural, mas de interior mesmo, de cidade do interior para uma cidade grande. Para você era tudo muito novo, você precisou de fato se adequar a isso. Mas aqui nós temos um detalhe, hoje no seu presente, eu vejo que em alguma perspectiva você ainda carrega muitas memórias desse passado de escassez. E isso, porventura, na sua vida pode te trazer um aspecto, para alguns, melancólico e até mesmo assim, uma ambivalência, muitas vezes uma melancolia, e essa melancolia muitas vezes está atrelada a esse sentimento de medo de voltar a este passado que você veio, e isso de alguma forma se volta para sua vida para alguns com uma certa obsessão. Isso aqui é bem delicado de falar, mas isso tá atrelado a esse período que você falou, mas essa obsessão, eu não tô falando no aspecto negativo não, tá? Eu tô falando assim, num aspecto de muito relacionado, atrelado à conquista da sua vida profissional e financeira. Mas isso tá muito atrelado com o medo de passar a falta novamente. Então, essa obsessão, muitas vezes, por querer ter, por querer conquistar, aqui, principalmente relacionado à energia do dinheiro, é porque em algum momento na sua vida houve muita falta. Mas aqui são pessoas que, de fato, eu sinto que você tem consciência disso que você passa. Porque aqui é exatamente essas questões que você vem olhando para tentar ressignificar, porque foram períodos de muita escassez que você viveu lá atrás. Agora aqui, numa outra perspectiva que eu vejo, aqui eu tenho um outro grupo de piscianos que é um pouco diferente, tá?
Aqui, atrelada à sua infância, eu vejo que em alguma parte do seu ser você se sentiu muito reprimido. Aqui você se sentiu reprimido por alguma questão específica da sua vida, alguma característica sua, algo que de alguma forma não era visto pela sua família como aceito. E você só conseguiu se libertar quando você saiu deste lar, e principalmente aqui de um lar que tem uma questão de um conservadorismo muito grande, e você conseguiu se desvencilhar desse aspecto para assumir o verdadeiro eu que você é. E eu sinto que aqui isso de fato só conseguiu ser consolidado na sua vida quando você quando você começou a olhar para sua vida profissional e financeira com aspecto de liberdade. Porque ainda enquanto você tinha essa dependência da sua família, você ainda se sentia reprimido. Mas quando você, agora no momento presente, né, hoje você tá podendo trabalhar para ter o seu sustento, né, a sua liberdade e a sua autonomia, hoje você consegue ser quem você é de fato. Mas aqui são piscianos que passaram por muitas questões na sua infância. E aqui tem algo muito atrelado a uma figura de um pai. Vamos ver aqui as perspectivas do futuro próximo para peixes. Peixes, casa 12. A morte, a imortalidade. A tecelã, a recapacitação, com a torre. Atualmente, na sua vida profissional, você está passando por uma transformação muito grande. Muito grande. Isso envolve o que você faz na vida. Porque, na realidade, toda a sua história, ela está muito atrelada, inclusive, à sua vida profissional. Ao ganho, às finanças, porque aqui são piscianos que passaram por muita dificuldade. Então hoje, nesse seu presente, você tá trabalhando justamente para alterar isso na sua vida. Tudo que você passou de dificuldade lá atrás, que isso de fato fique no seu passado. E nas perspectivas próximas, a partir do seu presente, obviamente, é que cada vez mais a sua vida profissional e financeira, ela se transforme. E eu vejo que você vem buscando, inclusive, aqui para alguns, nos próximos momentos da sua vida, né, tem uma viagem na sua vida profissional que ela vai ser muito importante para você. E aqui, principalmente, essa viagem, ela tá atrelada a alguma recapacitação que você vai fazer na sua vida profissional. Isso vai transformar suas perspectivas da sua profissão e dos seus recursos financeiros. Aqui, nas perspectivas da sua vida profissional, você pode esperar por mudanças muito significativas, mudanças de fato transformadoras. Mas essa transformação, ela tá atrelada também a como que você enxerga o recurso do dinheiro na sua vida. Porque por você ter passado por muita dificuldade, principalmente nesse período da infância e da adolescência, ter crescido com os seus pais, vendo os seus pais ou seus familiares passando por essa dificuldade, sabe? Aqui tem algo muito crucial a ser trabalhado, que é esse sentimento, às vezes, de se sentir aprisionado pelo dinheiro, sabe? Eu já até falei essa fala aqui, que foi algo que, inclusive, eu aprendi isso com o meu pai, que o meu pai sempre falou isso pra mim. É sobre essa grande diferença que a gente tem na vida entre você trabalhar para o dinheiro e trabalhar pelo dinheiro. Porque quando a gente trabalha para o dinheiro, a gente se sente escravo, aprisionado dessa energia. Porque a gente tá trabalhando para ele, não em favor dele, né? Não que ele possa beneficiar a nossa vida. Agora, quando a gente trabalha pelo dinheiro, a gente está trabalhando para que o dinheiro possa beneficiar, que a gente possa ter nossa qualidade de vida, né? Nosso acesso à saúde, à educação, a lazer, a vestimenta, a alimento. Então, eu sinto que aqui é justamente um dos aprendizados da sua vida que você vem carregando. É essa diferença entre trabalhar para o dinheiro e pelo dinheiro. Porque aqui, na sua perspectiva financeira, você tem perspectivas muito favoráveis para você. Principalmente aqui atrelada a uma viagem que vai ser muito significativa na sua vida. E essa viagem, ela significa uma recapacitação que você vai fazer dentro do que você faz hoje. É uma recapacitação que você vai fazer dentro da sua profissão hoje. O mago. Nossa, aqui a gente fala de muita transformação. E aqui o mago, eu falei da energia do mago, ele veio na mesa, né? Eu sinto que isso confirma exatamente o que foi falado sobre toda a transição de vida que você passou. 6 de espadas. A lua. Com 2 de paus. Aqui,
inclusive nas suas perspectivas futuras, né? Eu sinto que você vem fazendo isso hoje e nas suas perspectivas futuras também, porque é um longo processo. Você vem abandonando todos os momentos que até então você, de alguma forma, sente que eles não permitem que você olhe pra si. Então, se em algum momento você sente que você está, de alguma forma, repetindo padrões do seu passado, e esse padrão, ele tá atrelado a duas questões muito primordiais aqui. Você não se dar, não se permitir o autocuidado e a compaixão, inclusive, para com as suas emoções, e principalmente o respeitar o que é o momento de trabalhar, o que é o momento de se cuidar e de ter lazer e de ficar com a sua família, e abandonar também, que é o que você vem fazendo e que aqui eu vejo perspectivas futuras também, sobre padrões que você, de alguma forma, talvez você pensa que você pode repetir sobre você não conseguir ser quem você é, seja em relacionamentos, enfim, principalmente aqui para quem se identifica com este grupo que de alguma forma se sentiu podado na infância. E agora, com relação a essa viagem especificamente na sua vida profissional, isso ainda tá oculto de você, por mais que de alguma forma você intui, né, que de algum modo você vai passar por uma grande transformação na sua vida, do seu trabalho, né, no seu trabalho, no que você faz, isso ainda é algo que está oculto, mas aqui eu vejo perspectivas muito favoráveis para você. Aqui para alguns você vai ter a oportunidade de expor seu trabalho de alguma forma, e aqui para alguns essa oportunidade é como um suporte que chega na sua vida, e isso vai te pegar de surpreso, tá? E eu sinto que por ser algo muito transformador para você, porque aqui a gente fala de uma mudança muito significativa que você vai passar, e que obviamente essa mudança ela chega porque hoje você vem trabalhando arduamente pela sua vida profissional, né? Essa mudança ela chega em um momento em que isso vai te pegar muito de surpresa e você... Sabe o que eu vejo aqui, peixes, pra gente finalizar essa leitura? Pra quem essa mensagem... Essa oportunidade é uma mudança muito favorável na sua vida profissional que você vai ter. De poder expor o seu trabalho, poder ter um reconhecimento a mais, e isso muito atrelado a uma viagem que você vai fazer, tá? Mas é só uma perspectiva que eu tenho aqui de viagem, mas pra grande maioria é. Aqui é como se você, quando essa oportunidade chega nas suas mãos, quando essa oportunidade chega na sua vida, é como se você fizesse uma retrospectiva para aquela criança e para aquele adolescente lá atrás que idealizava um futuro melhor para sua vida. Então aqui é como se, inclusive, além de você estar trabalhando o fato de você ressignificar tudo que você viveu nessas perspectivas de escassez, além de você estar ressignificando isso, você está ressignificando também a história da sua família. Então é isso. Eu desejo que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado, eu entrego com muito carinho. Um grande abraço.